E aí, pessoas, tudo bem? Bom, já que a gente está na quarentena, essas coisas aradas todas aí, infelizmente vamos ter que colocar a matemática, né, à distância, uma coisa péssima. Mas vamos lá, vamos continuar dando, continuar dando continuidade é bom. Mas vamos dando continuidade no que a gente parou, da onde a gente parou. Teve um pessoal que pediu para eu repetir esse negócio de fração geratriz, né, que eu lembro que eu expliquei os tipos de fração, mas não cheguei a comentar as operações direitinho. Então vamos voltar lá na fração geratriz. O que é essa fração geratriz aí? Ó? Toda dízima periódica e não periódica, ela possui uma razão, uma divisão, que é representada por uma fração, que dá origem a essa mesma dízima. E aí embaixo, não se preocupe com o conceito, entenda só o que é. Embaixo eu coloquei esse exemplo aí, 0,22222. Como que a gente encontra a fração geratriz? Eu passei para vocês um método, né, que vai funcionar com todas, mas assim, eu prometi também, falei que ia passar um jeito mais rápido de fazer, porque isso não aparece tanto. E quando aparece, ela é mais fácil. Mas se acontecer de aparecer um jeito mais complicado, para vocês não perderem tempo e tudo mais, até porque isso costuma aparecer em questão fechada, vocês podem fazer do outro jeito que eu vou ensinar aqui. Então vamos para o jeito que dá certo em todas. Lembrando que assim, quando aparecem umas dízimas mais complexas, que eu vou mostrar depois, a gente tem uns passos a mais assim que eu mesmo acho que eu não lembro, porque eu acabei decorando assim, tipo, só o outro jeito que eu vou ensinar. Mas vamos lá. O que é aquilo? Primeiro a gente chama a dízima de x, né? Vocês têm isso no caderno. E aí a gente multiplica por 10, 100, 1000, etc. Até que o período da fração esteja do lado de esquerdo, né? Eu coloquei direito aí, mas do lado esquerdo da gente. E aí a gente subtraímos a segunda equação da primeira e aí a gente termina a conta. Exemplo, vamos pegar o 0,22222 aí. A gente já sabe que o período é 2, né? Aí vem aquele negócio que eu perguntei, por que não é 22, por que não é 222, por que não é 2222, porque senão a gente vai começando a acrescentar 2 aí e a gente não vai descobrir o período. O período é o número que repete. Então, o 2. Como ele tem um algarismo só, lembra que a gente multiplicar ele por 10, a gente consegue arrastar a vírgula uma casinha, e aí o período vai passar para o lado esquerdo, né? Só que lembra daquela frase que eu sempre falo, que se você multiplica um lado por 10, você tem que multiplicar o outro lado por 10. Então o x também vai ser multiplicado por 10, vai ficar 10x é igual a 2,22222. E aí o que a gente tem que fazer? É subtrair a de baixo pela de cima. 10x menos x, 9x. E 2,22222 menos 0,22222 é errado, eu não entendo muito bem isso, mas é o procedimento. Porque para mim um número infinito menos o outro nunca dá zero. Não tem como você mexer com o número infinito, mas é assim que acontece. 2,2222 menos 0,2222 sobra 2. E aí 9x é igual a 2. O 9 a gente passa dividindo. X é igual a 2 sobre 9. Se vocês fizerem essa divisão, vai achar a dízima periódica com 0,22222. Agora esse negócio que eu estou falando aqui, que é roubadinha na matemática, para a gente fazer mais rápido. Quando envolve uma dízima periódica simples. Dízima periódica simples é a que o período ele é simples, assim, ele só tem, não tem outros números, é igual 0,222 aí. Depois eu vou mostrar para vocês o que é uma composta. A composta é que tem período e antiperíodo. Já vou explicar isso. Então o que a gente faz? Coloca-se o período no numerador da fração, nesse caso, de dízima periódica simples. A gente coloca o período no numerador da fração e para cada algarismo do período, coloca-se um algarismo 9 no denominador. Então vamos lá. O exemplo aí, o 0,22222. Por que ele é 2 sobre 9? Porque você tem o 2, que é para a gente colocar o período no numerador, não é? E para cada algarismo que o período tem, que é o 2 apenas, a gente coloca um 9 embaixo. Então, o 0,22222 vai ficar 2 sobre 9. Se fosse 0,33333, o período tem um algarismo e ele fica no numerador.
E aí, como ele tem um algarismo só, eu tenho que colocar um número 9 embaixo. E aí vai ficar 3 sobre 9, e a gente tem que simplificar essa fração para dar 1/3. Né? Dividir em cima e embaixo por 3. Porque lembra que toda fração que é redutível, a gente tem que reduzir ela. Uma observação. Esse 1,555555, ele é uma dízima periódica simples, porque o período dele não tem antiperíodo. Tá vendo? Tem algum número diferente de 5 aí do lado do 5? Não tem. Então, existem duas maneiras da gente fazer. A primeira é essa aqui, ó, que a gente vai multiplicar um número por 10 porque o período tem uma casinha só, certo? E aí, se a gente multiplicar, vai ficar 15,55555, não é? O que a gente vai fazer? A gente pega o número da parte esquerda, né? Eu coloquei direita e eu tenho problemas com isso. Que é o 15, o que ficou do lado esquerdo da vírgula. E aí a gente vai subtrair da parte inteira. A parte inteira é o 1, concorda? Porque uma fração, se ela tem 1,555, é um inteiro mais alguma coisa. Então a gente vai subtrair esse 15 desse inteiro. Vai sobrar 14. E aí vocês concordam comigo que o resto é o meu período. 5,555 é meu período. E aí a gente volta naquela regrinha que eu acabei de falar para vocês. O período tem um algarismo só, a gente vai colocar um 9 só no denominador. Então vai ficar 15 menos 1, 14. Esse é o nosso numerador. E o 9, porque o período tem um algarismo só, fica embaixo. Então 14 sobre 9 dá 1,55555. Isso acontece com dízimas periódicas simples, porque o período só tem o período, não tem antiperíodo, mas ela tem um inteiro, por exemplo, 2,3333, vai funcionar tudo desse jeito, desse jeitinho que eu expliquei. Ou a gente pode pensar de outra maneira. 1,55555 é a mesma coisa que 1 mais 0,55555, não é? Não é isso que é coisa? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode somar uma fração, que eu vou explicar depois, mas só adiantando, porque senão eu vou ter que explicar lá na frente e voltar aqui. Como que eu vou fazer isso? 0,555, dá pra gente já transformar, achar a fração geratriz dela? Dá. O período só tem um algarismo que é o 5, ele vira o numerador. E como só tem um algarismo, eu tenho que colocar um 9 embaixo. Então é 5 sobre 9. Aí, 1,5555 é 1 inteiro mais 5 sobre 9. Como que eu vou fazer isso? Eu vou explicar para vocês mais para frente como que a gente soma frações. Que a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, blá 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 blá. Mas eu vou já ajudar vocês a adiantar uma coisa. A primeira regra para a gente somar frações, a gente tem que ter os denominadores iguais. O denominador do 5 é 9 e o do 1 é 1, concorda? 1 sobre 1, 1. Como que eu igualo isso? Com o mínimo múltiplo comum, ou a gente pode usar um raciocínio leve, assim, mais uma roubadinha, assim. Vocês concordam comigo que 1 pode ser 9 sobre 9? Se você dividir 9 por 9, vai dar 1. Então, eu já consigo falar que essa fração 9 sobre 9 é a mesma coisa que 1. Então, eu já posso substituir ela, porque aí eu já tenho os dois denominadores iguais, ó. O 9 e o 9. E aí, como que eu somo? Quando é assim, eu já vou explicar isso para vocês, eu conservo a base, que é 9, que é o denominador, e somo os numeradores. 9 mais 5, 14 sobre 9. Deu o mesmo resultado da anterior, não deu? Então, tem esses dois jeitos de pensar. Agora, eu coloquei um videozinho aqui explicando como que a gente faz com a dízima composta. Aí vocês assistam o vídeo, tá? Tem um videozinho aí, vocês assistem esse vídeo, porque ele explica na dízima composta, que é aquele negócio da dízima mais diferente que eu achei, que eu falei pra vocês, que é mais difícil. Mas também não é lá grande complexo, assim, dá pra fazer. Aí é só entender o que tá escrito aí nesse vídeo, eu vou deixar ele rodando aqui, pra vocês entenderem.
Peraí que eu tenho que carregar aqui um pouquinho. Turma, vamos lá, ó. Esse tipo de dízimo aqui, que é a dízima composta. Todas as dízimas que a gente está vendo, vocês estão percebendo que assim, do lado do período, são números periódicos, né? Tipo 1,27, 1,55555. Quando acontece de ter outros números junto com o período, a gente chama essa dízima de composta. Como que a gente resolve isso? Se você escutar umas pessoas falando que são os meus pais, eles estão querendo comprar um armário ali, tá discutindo preço e blá blá blá. Enfim, aí eu tô aqui no meu quarto com o meu amigo urso do Flamengo aqui. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês para fazer do jeito rápido, porque isso aqui não aparece tanto e aparece mais em questão fechada. Aquele primeiro método que eu falei, chama a equação de x, multiplica pelo número até conta, subtrai pelo de cima e blá blá blá, dá para fazer? Dá. Ele é mais trabalhoso porque vai envolver mais contas por causa dessa dízima composta. Eu acho que eu nem lembro mais para fazer, porque eu acabei decorando isso dessa manha, assim, dessa regrinha, e eu só faço por isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual que é meu período aqui? É o 21, certo? O que é antiperíodo? É o que fica diferente do período. No meu caso aqui é o 473. Ariel, e o 2? O que é o 2? O 2 é a parte inteira. Lembra nessa fração aqui, ó, nessa fração geratriz, que o 1 era a parte inteira? Se vocês quiserem separar desse jeito aqui, ó, 2 mais o resto da conta, e fazer esse método aqui, dá certo também. Mas vamos fazer pelo jeito mais rápido aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tem que fazer esse número ficar com a primeira parte do período para o lado esquerdo. Como assim? O período é 21, certo? Então eu tenho que passar o 21 para o lado esquerdo. A vírgula está aqui. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que multiplicar esse número por 100 mil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. Então, multiplicando, vai virar isso aqui. 2, 4, 7, 3, 21. Certo? Certo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair por todos os números que são diferentes do período. Inclusive a parte inteira. O 3, o 7, o 4 e o 2. Então, eu vou pegar esse número aqui e subtrair disso aqui, ó. 2, 4, 7, 3. Beleza? E aí, volta lá naquele primeiro negocinho que eu estava falando. Lembra que para período, para o número de períodos aqui, de algarismos do período, a gente coloca 9? O meu período é 21, ele tem 2 algarismos, concorda? Então, eu vou colocar embaixo 2 noves. Tudo que é diferente do período, a gente tem que colocar 0. O que é diferente do período? É o 4, 7, 3. Então, são o quê? 3 zeros. E aí, fazendo essa conta, vai dar... Deixa eu ver aqui. Devia ter feito isso antes, né? Mas eu esqueci. 7, 4. Vai dar 2, 4, 4, 8, 4, 8, dividido por 99 mil. Se vocês fizerem essa divisão, vocês vão chegar nessa dízima aqui. Certo? Então, isso aí, eu vou falar para vocês decorarem, eu não gosto de ficar falando coisa para decorar, mas essa parte eu vou falar para vocês decorarem esse método, porque vocês ganham tempo e vocês sabem como funciona, que eu já expliquei lá com multiplicando por 10, colocando a fração igual a x, subtraindo de baixo pela de cima. É a mesma coisa, isso aí é só um atalho. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar exercício disso, assim, desse jeito, mas treina. Eles pegam um número qualquer, coloca lá 23, sei lá, 8, 4, 3, 3, 3, 3, e vai tentando montar isso aí, pega a calculadora, e no final vocês fazem a divisão da fração. Só para treinar e decorar literalmente esse método, tá certo? Vamos agora para operações com fração, que eu já dei uma adiantada, né?
Mas vamos lá com a matéria em si. Gente, não esquece de olhar o Drive, viu? As minhas aulas estão lá, eu acho que elas estariam mais explicadas. Infelizmente aqui não tem como eu sair gritando, não tem como eu pular igual lá na sala, sair correndo no meio da sala, brigar com o ar-condicionado. Então não fica tão interessante assim, eu acho isso muito chato. Mas é o que a gente está tendo, né? Vamos ficar todo mundo em casa e estudando. Vamos lá. Adição. Aí tá 1 sobre 2, meio, né? Mais 1/3. Quanto que isso dá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o mínimo múltiplo comum. Que eu já vou explicar para vocês mais para frente o que é o mínimo múltiplo comum. Tirado esse mínimo múltiplo comum, que eu já vou também explicar como a gente tira, a gente vai fazer esse procedimento. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 6, vou dividir ele por 2, vou multiplicar ele pelo 1 e vai dar 3. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. E aí o que eu tenho que fazer? Somo o 3 com 2 porque eu estou somando frações. Vai dar 5 sobre 6. Essa fração é redutível? Não, ela é irredutível. Então a nossa resposta está aqui. Soma de fração é só isso. Tá? Vamos na adição com denominadores iguais. No exemplo anterior, a gente tinha denominador 2 e 3. São denominadores diferentes, então a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum deles. Mas quando a fração tem já os denominadores iguais, eu já mostrei isso para vocês no exemplo daquele 9 sobre 9, mais 5 sobre 9, eu acho. É só você somar direto. Você conserva o denominador e soma direto. Tá vendo? 8 sobre 2 mais 12 sobre 2. 8 mais 12, 20, dividido por 2, 10. E assim sucessivamente. Gente, vocês podem somar infinitas frações, como pode fazer conta com infinitas frações, viu? Não é só duas, não. Tá vendo que aqui tem 3 exemplos, 4 exemplos, tá? Eu tô solucionando. Então é isso aí, com denominadores diferentes a gente acha o mínimo múltiplo comum, que eu já vou mostrar, e com denominadores iguais a gente só faz a conta mesmo, mais fácil assim. Subtração. É o mesmo procedimento da adição, porém, ao invés da gente somar os números, a gente vai subtrair. Aqui eu já deixei um exemplo com denominadores iguais. Então, 12 menos 8 dá 4, 2 menos o 2 a gente mantém, tá? O denominador, e aí fica 4 sobre 2, divide e dá 2. Nesse caso aqui eu ainda falei 2 menos 2 deu 0, não existe divisão por 0, viu gente? Não existe 4 sobre 0, não é 0. Eu posso até mostrar para vocês porque que não existe a divisão por 0. Mas aí eu vou, acho que no final aqui, eu coloquei uns exercícios, eu vou deixar esse exercício aqui, depois eu vou gravar outro vídeo resolvendo os exercícios. E aí se vocês quiserem, depois vocês me perguntam, na próxima aula eu coloco um adendo, assim, por que não existe divisão por 0, tá? Passamos. Com denominadores diferentes. 4 quintos menos 3 quartos, o que a gente tem que fazer? O mínimo múltiplo comum, que é 20. 5 menos 5 e 4, o mínimo múltiplo comum é 20. O que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4. Vezes 4, 16. 20 dividido por 4, 5. Vezes 3, 15. 16 menos 15, 1. E o 20 mantém. Então dá 20 avos. 1 sobre 20. Beleza? Mesmo procedimento, só que agora eu subtraio. Multiplicação. Basta multiplicar o numerador pelo o outro numerador e o denominador pelo outro denominador. É bem suave, assim, diretão mesmo. 7 sobre 2 vezes 2 quintos. 7 vezes 2, 14. E 2 vezes 5, 10. Aqui deu 14 sobre 10. Essa fração é redutível. Então não esqueçam de reduzir ela, não. Peguei essas imagens aqui do Google, mas o povo tem preguiça. Não esquece de reduzir as frações, não. Tá? E aí eu vou explicar, quando eu falar de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, eu vou explicar o que acontece nessa redução.
Nada mais é do que a gente pegar o máximo divisor comum e dividir em cima e embaixo. No caso dos dois aqui, é 2. A gente vai aprender a calcular que o máximo divisor comum deles é 2. E aí eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Tá? Na dúvida, se vocês não souberem por qual número dividir a fração, calcula o MDC, que eu já vou explicar. Certo? As outras contas estão aí embaixo, suave. Divisão. Essa frase aqui, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É literalmente isso que vocês vão fazer mesmo. Ó, tem 15 sobre 4 e 5 sobre 2. Você vai pegar essas frações que estão dividindo, vai manter a primeira, que é 15 sobre 4, tá vendo? Mantive ela. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Não é trocar sinal, gente, é trocar literalmente a ordem. O 2 vai para cima e o 5 vai para baixo. E aí você multiplica, alguém caiu lá na cozinha. Você multiplica 15 por 2, dá 30. E 4 por 5 dá 20. E 30 por 20 dá para a gente dividir por 10. É o máximo divisor comum deles. E aí dá 3 sobre 2, não dá para dividir mais, chegamos na resposta. Certo? Aqui eu coloquei uma outra coisinha aqui que eu já falei para vocês, né? Uma dicasinha para às vezes vocês já ganharem tempo também. Por exemplo, apareceu aí 1 mais 3 quartos. Lembra que para a gente somar tem que estar com o denominador igual, né? Então eu tenho que fazer esse 1 virar alguma coisa sobre 4. E aí eu já mostrei para vocês que ele pode ser 4 sobre 4, né? Que 4 sobre 4 dá 1, e aí eu consigo fazer mais fácil. 4 mais 3, 7, e 4 mantém aqui embaixo porque é uma soma com denominadores iguais. Agora se aparece o 3, por exemplo, e aqui está 3 mais 3 quartos. A ideia aqui é aparecer o 4 embaixo, né? Mas não é simplesmente eu colocar 3, é colocar o 4 aqui embaixo, porque 3 é diferente de 3 quartos. Eu tenho que fazer alguma coisa que dividido por 4, que tenha o 4 embaixo, vai aparecer o 3. Então eu coloquei 12 sobre 4, porque 12 sobre 4 é 3. E aí os meus denominadores já estão iguais, não estão? E aí é só o quê? Somar mesmo. 12 mais 3, 15. 4 mais 4, 4 continua, né? Que a gente mantém. Então é só uma dicasinha para vocês ganharem tempo mesmo. Aqui eu coloquei um link, se vocês quiserem entender por que a gente faz MMC na fração, por que a gente precisa. Aí ele vai mostrar uns negócios de um chocolate, porque a gente tem que tentar trabalhar as contas com as coisas do mesmo tamanho, na mesma dimensão. Então assim, se vocês quiserem entender, ou só se quiser decorar mesmo que a gente tem que fazer o MMC, se quiser entender por que a gente faz, clica nesse link aí que o moço lá explica. Fechou? Agora vamos lá, MDC e MMC. MDC é máximo divisor comum e MMC é mínimo múltiplo comum. Esses nomes ficam assim, tá? E eu sempre pergunto quando eu dou essa aula, por que não existe... Não, deixa eu só definir os dois primeiro, deixa eu ver. Deixa eu só definir os dois. O que é máximo divisor comum? Eu vou pegar dois números, ou três, tanto faz, e vou encontrar o maior número que divide todos. Por isso, máximo divisor comum. Por que não existe mínimo divisor comum? Porque se eu for pegar o menor número que divide todos, eu vou chegar à conclusão que ele é 1. Então, não tem por que eu estudar o mínimo divisor comum. Todo número é divisível por 1 e ele é o menor número, né? Então, por isso que a gente tem que achar, só trabalha com o máximo divisor comum. A mesma coisa com o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum vai ser o menor número que é múltiplo comum de outros números. Já vou mostrar o exemplo. Por que não existe máximo múltiplo comum? Porque se eu começar a multiplicar todos os números para tentar achar um que é comum, os números são infinitos. Então eu nunca vou parar, não vou achar o máximo múltiplo comum. Então é só o mínimo mesmo. Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente acha o MMC, que é o mínimo múltiplo comum? Peguei 6 e 12, tá? Vamos lá. Os 6, os 16, se eu multiplicar ele por 1, ele dá 16. Se eu multiplicar ele por 2, dá 32. Se eu multiplicar ele por 3, dá 48. Se eu multiplicar por 4, dá 64. Por 5, dá 80. E assim, infinito. O 12, se eu multiplicar por 1, dá 12. Se eu multiplicar por 2, dá 24. Se eu multiplicar por 3, dá 36. Se eu multiplicar por 4, dá 48. Se eu multiplicar por 12, dá 60. E assim, infinito.
qual que é o menor número aí que é múltiplo dos dois? Vocês já viram aí que é o 48, não é? E aí, beleza, achei o mínimo múltiplo comum. Isso é o que a gente procura lá na fração. Então, se tiver uma fração com o denominador 16 e um denominador 12, você pode multiplicar 16 por 12, igual eu fiz com 2 e 3? Pode. Vai dar um resultado aí 160 mais 192. Vai dar 192. E aí vai dar uma fração com o denominador 192. Só que aí no final você vai ter que simplificar e a fração vai parar no 48. Então é mais fácil você já achar o 48 direto do que aí você não precisa ficar simplificando a fração. E aí eu vou sempre fazer isso, vou ter que escrever todos os múltiplos e tal. Não. Existe um método que a gente faz aqui. Ó. Como fazer? Eu vou pegar o 16 e o 12, vou colocar eles aqui, assim, do lado de um do outro, separado por vírgulas. Traçar uma barrinha, certo? E aí eu vou começar a decompor esse número em esses números em números primos. Vamos relembrar o que é número primo. Tem sempre a piadinha chata, né? Que o número primo é o filho o número que é filho da tia. Não é nada disso. Número primo é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 3. O 3 ele é somente dividido por 1, divisível por 1, e divisível, é difícil falar divisível, por 3. Certo? Nenhum outro número divide o 3. Agora tem alguém saindo aqui da minha casa ligando o carro. Eu vou lá bater na bunda porque é quarentena, ninguém pode sair. Vamos lá. E ainda tá brigando com o cachorro ainda. Então vamos lá. Quais são os exemplos de números primos? 2, 3, 5, 7. É só vocês pensarem nisso. Se o número for divisível só por 1 e por ele mesmo, ele é primo. O único número primo que é par é o 2. Não esqueçam isso. Tá? Isso aí já foi questão de prova. Perguntando qual que é o único número primo que é par. É o 2. Nenhum outro número par é primo. Somente o 2. Então eu vou decompor esses números em fatores primos. Por que a gente decompõe esses números em fatores primos? Todo número ele é fruto de uma multiplicação de fatores primos. Qualquer número que você escrever, você vai conseguir quebrar ele em fatores primos. E depois, se você multiplicar esses fatores, você vai conseguir voltar nesse número. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Começar a dividir o 16 e o 12 pelo menor número primo que tem, que é o 2. E aí eu vou crescendo de acordo com a divisão desses números aqui. Calma, vamos lá. 16 dividido por 2, 8. 12 dividido por 2, 6. Continua. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Agora, o 3 divide por 2? Não. Ele é primo. Ele é só por 1 e por 3. Mas eu ainda tenho 4 que divide por 2. Então, continua. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2, a gente não vai dividir. Porque ele não divide. Eu vou só descer o 3 aqui. Ainda tem número que divide por 2 aqui? Tem. 2 dividido por 2, 1. 3 divide por 2? Não. Vou manter ele aqui. 3. E aí o 3 divide por quê? Por 3. E aí ficou 1 sobre 1. Quando acabar 1,1 aqui, acabou a nossa conta, porque a gente já dividiu todos os números por possíveis, né? Pelos primos possíveis. E aí ficou esses números aqui. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar eles. Não é o mínimo múltiplo comum que eu quero? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48. Esse é o jeito de fazer, tá? Dá certo com qualquer número. Vamos para o MDC agora. O MDC, máximo divisor comum. De novo, eu vou pegar o 6, o 16 e o 12 e vou pegar os números que dividem eles. O 1 divide o 12? Divide. O 2 divide o 12? Divide. O 3 divide o 12? Divide. 4 divide o 12? Sim. 6 também e 12 também. Tá? O 16, o 1 divide o 16? Divide. O 2 divide o 16? Divide. O 4 divide o 16? Divide. O 8 também. O 16 também. E aí, vocês repararam que qual o número que bateu aqui? O 4. Tá vendo? O 4, ele é o mínimo divisor comum, porque ele é o menor número que divide os dois. Entenderam? Ariel, eu tenho que fazer tudo isso também para achar? Não. Como que a gente faz? É a mesma coisa do mínimo múltiplo comum. Quebrar os dois números em
em fatores primos, só que aqui tem uma regrinha a mais. Como a gente quer mínimo divisor comum, a gente tem que trabalhar com os números que dividem os dois. Então vamos lá, ó. 12 e 16 divide por 2, os dois dividem por 2, porque a gente tem que começar do menor primo aqui, né, que é o 2, dividem. Se os dois números forem divisíveis por 2, a gente vai colocar uma estrelinha na frente desse 2 aí, um asterístico. É asterisco, aí eu gosto de falar asterístico. Certo? Então coloquei o asterisco aí. 6 e 8, porque 12 dividido por 2 dá 6 e 16 por 2 dá 8. 6 e 8 são divisíveis por 2, os dois números? São. Então também vou colocar uma estrelinha na frente. E aí eu vou quebrando essa conta. Vocês vão perceber que nenhum dos outros algarismos aqui dividem os dois simultaneamente. Ó. Parei no 1 e 1 aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Ao contrário do mínimo múltiplo comum, eu vou só multiplicar os que estão com estrelinha. Tá vendo? Então 2 vezes 2, 4. Olha lá. Achamos. Beleza? Passamos. Aqui eu também coloquei um videozinho dando uma dica para vocês também, para vocês ganharem tempo, tá? Vou deixar o vídeo rodando aqui. E aí vocês... Lembra, gente, sempre que eu falei, o que eu sempre falo na sala para vocês, o que eu falei na sala. Se vocês não quiserem usar essas coisas, não tem problema. Faz do jeito que eu expliquei, que é o jeito que funciona com todo mundo. E aí vocês, se vocês entenderem o que eu estou explicando aqui, dessas manhas aí, vocês fazem. Se não entender, segue lá para trás, lá. Faz do jeito que eu expliquei, que dá sempre certo. Vou deixar o videozinho rodar aqui. Espera aí que ele tem que carregar um pouquinho. Gente, só mais um outro adendo aqui, para a gente juntar as duas coisas que a gente aprendeu. Quando aparecer uma fração aqui, eu já falei para vocês na parte de fração lá que a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum dessas duas coisas aqui, certo? E aí a gente aprendeu a tirar o mínimo múltiplo comum lá daquele jeito. Vou dar só uma dica, assim, para vocês resolverem mais rápido. Quando vocês pegarem os dois denominadores assim e enxergarem, ou talvez enxergarem, supor que um é proporcional ao outro, nesse caso aqui é proporcional porque 250 é o dobro de 125. Se vocês pensarem nisso, falou assim, eu acho que 250 é proporcional a 125, o que vocês vão fazer? Vai pegar o 125, que é o menor número, você vai dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz, até chegar no número que você acha que é proporcional, que é o 250. Então, se você pegar o 125 e multiplicar por 2, chegou no 250? Chegou. Então, o mínimo múltiplo comum desses dois números é o próprio 250. Igual eu fiz aqui, ó. Tirei o mínimo múltiplo comum, chegamos em 250. É só para ganhar tempo. E aí vocês terminam a conta. 250 dividido por 125, 2. Vezes 3, 6. Mais 250 dividido por 250, 1. Vezes 7, 7. Gente, o vídeo cortou aí, mas aí ficava vezes 7, né? Vai dar 6 mais 7, 13 sobre 250, tá? Era esse o resultado. Então, mais uma vez, se vocês não entenderam isso, ignora o vídeo ou volta aí para tentar entender, se quiser e tudo mais, mas faz o que eu tinha falado antes. Certo? Vamos lá. Agora eu deixei uns exercícios aqui, ó. Essa aula não vai ficar muito longa, porque eu acho que... Vamos por partes, né? Porque tem umas coisas que eu preciso passar para frente que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, não estão ligadas. E aí vai ficar muita informação e eu prefiro, eu já falei, né? Eu também imagino que vocês prefiram as coisas presenciais, né? Que aí eu conseguia, falar mais, assim, tinha um quadro para mostrar e tudo mais. Mas aí desse jeito eu prefiro ir devagar mesmo, mais devagar do que eu já ia, para não acumular muita matéria, para não dar tanto problema. Vamos lá para os exercícios. Eu vou deixar eles aqui, vou mostrar para vocês aqui, deixar na tela. Vocês pausam o vídeo se quiserem tentar fazer, tá? E aí depois eu vou postar outro vídeo já com as respostas dos exercícios. Eu ia tentar fazer agora com vocês, mas meu programa aqui não vai deixar eu mostrar a folha aqui e tudo mais. Eu vou filmar e depois eu posto junto com vocês. Ó. Isso aqui é de concurso. Lembra que eu não sei se eu cheguei a falar para alguém, eu acho que eu perguntei dentro da sala se alguém queria prestar concurso público.
Eu falei para ele que concurso cai muito fração, e cai mesmo. Ó, já tá um exemplo aí. Tudo bem que esse exercício é 2011, mas não tem problema. Vamos lá. Um auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30 horas semanais. Devido a um acúmulo de serviço na semana passada, ele precisou fazer 12 horas extras. A fração que corresponde ao quanto ele trabalhou a mais do que é previsto é... Então, gente, o raciocínio é assim. Pausem o vídeo, tá? Tentem fazer. Pausa o vídeo. Pausou? Então tá bom. Pausou o vídeo. Aí eu vou explicar para vocês o raciocínio. Se vocês não conseguirem fazer, não vou dar a resposta. E depois eu dou a resposta. Mas concorda comigo que 30 é o meu inteiro? É tudo que ele tem? Que ele precisa fazer? Então, se ele está trabalhando 12 horas extras, vocês concordam que a nossa fração seria 12 de 30? Porque se 30 é o meu inteiro, 12 de 30 significa alguma fração, significa a parte de um todo, certo? E o que significa esse 12 sobre 30? Que fração que é essa? Ela corresponde ao quê? E aí vocês fazem a resposta. Vou para o próximo. Ó, Carlos fez uma viagem de 1.210 quilômetros, sendo 7/11 de aeroplano, nossa, que jeito chique de falar avião, 2,5 do resto de trem e 3/8 do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Por quê que ele fez isso tudo? Vamos lá. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Gente, uma dica. Sempre que vocês forem trabalhar com fração, pensa no inteiro e vocês depois vão pensando na parte. Se ele falou que foi 1.210 quilômetros no total, 7/11 disso é alguma coisa. Então vocês vão ter que tirar 7/11 disso para achar uma certa distância. Depois tirar 2/5 disso para achar outra distância. Depois tirar 3/8 disso para achar outra distância. E aí você vai pegar uma distância no final e vai comparar quanto que falta para dar 1.210. Isso, o tanto que falta, é o quanto ele andou a cavalo. Então você pausa o vídeo, tenta fazer e depois eu mostro o resultado certinho. Vamos lá. Se 7/8 de um terreno valem 21 mil reais, qual é o valor de 5/48 do mesmo terreno? Então, se 7/8 vale 21 mil reais, 5/48 do mesmo terreno vale quanto? Então aí, pausa o vídeo aí e tenta fazer e eu já levo a resposta. Dá para fazer por uma regra de 3? Dá para fazer. Não sei se eu recomendo, mas dá para fazer. Mas vai lá, tenta fazer. Pro próximo. 2 empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Ou seja, uma trabalha lá do final, desse final de cá, e a outra trabalha desse aqui. Então elas vão pro meio, no sentido meio. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 km restantes, determine a extensão total dessa estrada. A gente tem o nosso inteiro, gente. A gente sabe quanto que é a extensão total dessa estrada? Não sabe. É isso que ele quer, não é? Então tem como a gente calcular 2/5 do tamanho da estrada? Tem. É só a gente chamar o comprimento total da estrada de x. Então vai ficar 2/5 de x. E o resto da conta aí, vocês tentam fazer. Só um princípio. Próximo. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento e esse ficou medindo 36 metros. Determine o comprimento em metros da peça antes da lavagem. Mesma coisa. A gente sabe quanto que era antes? Não, é isso que ele quer. Então o que eu tenho que chamar isso? De x. Menos 1/10 de x é igual a 36. E aí vocês terminam a conta. Já até contei a conta de resposta já. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é que o nosso total, que é o que ele pede, é x. E sempre esses exercícios de fração vão partir do total e a gente vai tirando partes para achar a resposta. Vamos para o próximo.
Esse aqui já é de MMC e MDC. Eu coloquei só dois aqui para eu explicar a diferença básica deles. E, gente, não fica esperando eu enviar as coisas, assim, não. Eu vou enviar tal, mas não ficam restritos, não. Procurem, tipo, na internet, tem um monte de exercício. Tenta fazer, tá? Porque às vezes eu enrolo, porque eu esqueço as coisas e tudo mais. E nessa quarentena eu tô tentando fazer um monte de coisa pra gente ficar doido, né? Se você ficar parado, você fica doido. Às vezes eu posso até esquecer, e aí o que eu mandar também não é suficiente. Não deixa de fazer, não. Procura na internet, procura Descomplica e tal. Faz um monte de exercício, tá? Então vamos lá, ó, esse é da FUVEST. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. Então uma pisca um tanto de vez e a outra pisca um tanto de vez. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ó, aqui a gente já tem um primeiro problema que a frequência de piscagem, né, nem sei se isso existe, da primeira luz é 15 vezes por minuto e a outra 10 vezes por minuto e está pedindo quantos segundos. Então o que, é que a gente tem que fazer? A primeira coisa é converter isso aí por minuto. Se em um minuto ele pisca 15 vezes, se um minuto é 60 segundos, em 60 segundos ele vai piscar quanto? Ele vai piscar as próprias 15 vezes, não é? Só que a gente precisa saber quanto que ela pisca por segundo. Se ele pisca em 60 segundos 15 vezes, o que vocês acham? Quantas vezes ele vai piscar por segundo? Primeira coisa é encontrar esse valor. Depois de encontrado isso, quantas vezes elas piscam por segundo, aí vem a primeira dúvida, que é a dúvida crucial, que eu já vou dar a dica para vocês. É MMC ou MDC? Pausa o vídeo, responda assim para a tela. Eu não vou ouvir o que você respondeu, mas eu já vou contar a resposta. Se você acertou, depois você me fala se você acertou. Esse exercício é um exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Por que ele é de mínimo múltiplo comum? Sempre que você lê no exercício e identificar uma ideia de ciclo, uma ideia de coisa futura, ele vai ser de MMC. Se não identificar isso, se não dá essa ideia, ele é de MDC. Por que eu estou falando ciclo? Essas luzes vão piscar, certo? Elas vão piscar a cada minuto 15 vezes. E aí ele está te pedindo uma coisa lá no futuro. Quantas vezes elas vão piscar lá na frente, juntas? Então, se tem essa ideia de futuro e tem essa ideia de ciclo, é um exercício de MMC. Então, depois que você achar quantas vezes essas luzes piscam por segundo, você vai ter que achar o MMC desse valor. E aí tem a resposta aí. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois a gente vê. Esse aqui. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes de marcas distintas na prateleira de produto de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Quantos detergentes tem em seu supermercado? Vamos interpretar isso, e para a gente acostumar com a interpretação das coisas, é fazendo exercício, viu, gente? Enfim. Vamos supor que ele falou lá que é de 100 a 150 detergentes. Então, ele tem uma quantidade X de detergente que a gente não sabe, que é isso que a gente quer. E aí ele quer agrupar ou de 12 em 12, ou de 15 em 15, ou de 20 em 20. Beleza? Significa que esses números, se eu conseguir colocar eles de 12 em 12, eu vou conseguir colocar 12 em 12 e vou conseguir ocupar um tanto de prateleira lá. De 15 em 15 um tanto também, de 20 em 20 também. Só que vai sempre sobrar um detergente. Então, por que esse exercício é de MDC? Ele tem alguma coisa de futuro? Ele tem uma ideia de ciclo? Não, você vai fazer aquilo ali e acabou, certo? Então você vai ter que achar o máximo divisor comum, que é o tanto de... Qual que é o jeito mais fácil de você colocar de 12, 15 ou 20? Qual que é o jeito que dá certo você preencher as prateleiras, sobrando um? Entendeu? Então você vai ter que achar o MDC de 12, 15 e 20 e terminar a conta. Beleza?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Então, deixa eu sair do slide aqui. Então, é isso aí, viu? Esse programa muito louco aqui que eu estou usando aqui, muito doido. É isso aí. Então, tenta fazer essas coisas e eu vou terminar vou fazer os exercícios e já posto a resposta para vocês depois. Beleza? Muito obrigado. Eu falei que essa aula ia ser um pouco mais curta porque eu não quero adiantar as coisas e também não quero confundir vocês porque por internet é uma porcaria. Mas enfim, até mais.